Programa Proclame o Evangelho com Fábio Marzarotto. Conhecendo o Evangelho através do estudo da Bíblia. Um programa da Igreja Cristã Bíblica. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a Palavra de Deus. Programa Proclame o Evangelho. Todos os sábados às 17 horas. A Palavra de Deus mais perto de você. Programa Proclame o Evangelho. Vamos lá então, pegue a sua Bíblia, a sua caneta e vamos estudar a Palavra de Deus. Agora, na Alternativa FM, ensinamento bíblico com o pastor Fábio Marzarotto. Muito bem, na semana passada nós estávamos estudando o livro de Josué. E nós vimos então que o povo adentrou a terra de Canaã como Deus havia prometido e eles venceram a primeira batalha, a batalha de Jericó. E uma mulher chamada Raabe, incrível, né? Ontem foi o Dia das Mulheres e essa mulher, ela era uma prostituta, mas ela teve a sua vida transformada ouvindo falar sobre Deus e o que Deus fez através e por meio de Israel. O que Deus fez aos egípcios, a maneira como Deus abriu o Mar Vermelho e derrotou os outros reis do outro lado do Jordão. E essa mulher se encheu de temor de Deus e abrigou aqueles espias que Josué enviou então à terra de Canaã. E ela, abrigou eles ali e fez um acordo com eles. Para sua surpresa, esta mulher chamada Raabe está na genealogia de Jesus Cristo. Sim, essa mulher realmente foi transformada por Deus. Ela deixou a sua vida de prostituição, se casou, teve uma família e viveu junto ao povo judeu. E até hoje ela é lembrada. Se você abrir a sua Bíblia, no livro de Mateus, no capítulo 1, você vai encontrar lá Raabe. Agora, o que essa mulher prostituta fez para merecer a salvação, a vida eterna? Ela era uma prostituta. Ela se arrependeu dos seus pecados e creu no Salvador que Deus prometeu que enviaria. O grande Salvador, o Messias ungido, prometido de Deus para a nação de Israel e para salvar-nos dos nossos pecados. Então eles adentram a terra de Canaã. Nós não vamos ver todas as batalhas que eles tiveram. A próxima batalha é a batalha de Ai. Infelizmente, um homem desobedeceu a palavra de Deus e por isso eles na primeira luta, na primeira batalha, eles perderam. Depois eles conseguiram vencer. E eles foram batalha após batalha, ganhando elas, até o ponto que você vai lá em Josué, capítulo 11, no verso 23, diz assim: Assim tomou Josué toda essa terra, conforme tudo que o Senhor tinha dito a Moisés, e Josué deu em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões, conforme as suas tribos. Então a terra repousou da guerra. Vale lembrar, e fazendo um parênteses aqui, que nem todas as cidades haviam sido conquistadas, mas a grande maioria foi. Ainda vivia no meio deles alguns povos que Deus disse que era para eles expulsarem dali. Ou um povo que também os enganou e fez um acordo com eles, que Deus disse que não era para fazer acordo com esses povos, era para realmente expulsarem eles da terra, eliminar aqueles que ficarem, porque infelizmente o pecado das pessoas que viviam nessa terra era um pecado horrendo. Eles sacrificavam até mesmo seus próprios filhos aos seus falsos deuses, algo que é abominável a Deus. Por isso Deus então deu essa terra à nação de Israel e permitiu a eles ganhar quase todas as batalhas. Vamos agora para o livro de Juízes. Juízes, capítulo 2. Juízes, capítulo 2, verso 6. Diz assim: Juízes, capítulo 2, verso 6. Havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que sobreviveram a Josué, e viram toda aquela grande obra do Senhor, a qual ele fizera a favor de Israel. Faleceu Josué, filho de Nun, servo do Senhor, com a idade de 110 anos,
e o sepultaram no termo da sua herança em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, para o norte do monte Gaás. Foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após deles se levantou que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Querido ouvinte, nós vemos então que Josué morre, se levanta uma outra geração que não conheceu o que Josué fez, o que Deus tinha feito por intermédio dele. Como não conheceu? Possivelmente porque os pais não passaram esse conhecimento para os filhos, não ensinaram a eles o que Deus tinha feito para dar aquela terra para eles. Verso 11. Olha o que acontece quando não se conhece a Deus, quando não se teme a Deus, acaba se indo contra o próprio Deus. Verso 11. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor e serviram aos Baalins. Os Baalins eram os falsos deuses da terra. Verso 12. Deixaram o Senhor Deus de seus pais, que o tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses da gente que havia ao redor deles, e os adoraram. Provocaram o Senhor a ira, porque deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Talvez eles ouviram falar sobre o Deus, sobre o que Deus fez para trazer a nação de Israel até ali, os milagres, os sinais, os prodígios, as batalhas que Deus ajudou eles a vencerem, mas talvez não tenha sido ensinado da forma como deve ser feita, de forma massiva. Os pais talvez não tiveram o tempo ou não se dedicaram o tempo de ensinar os filhos sobre o Senhor, sobre a aliança que eles tinham feito com o Deus verdadeiro. Verso 14. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os entregou nas mãos dos espolhadores que os pilharam, entregou-os nas mãos dos seus inimigos ao redor, aos quais não mais puderam resistir. Por onde quer que saíam para lutar, a mão do Senhor era contra eles, para mal, como o Senhor lhes tinha jurado, e estavam em grande aperto. Não só culpa dos pais, mas culpa dos sacerdotes. Ainda tinha todo aquele sistema de sacerdócio que Deus estabeleceu no livro de Levíticos. A tenda da congregação, os sacrifícios, os holocaustos, se tornou uma religião. Os sacerdotes não ensinaram o povo, os pais não ensinaram os filhos. Por consequência, agora o povo está pecando contra Deus, e Deus permite que os povos ao redor venham e tomem deles seus bens e façam com que eles sofram nas suas mãos. Verso 15. Por onde quer que saíam para lutar, a mão do Senhor era contra eles para mal, como o Senhor lhes tinha jurado, e estavam em grande aperto. Então levantou o Senhor juízes que o livraram das mãos dos que os despojavam. Porém tampouco ouviram aos juízes, antes se prostituíram após outros deuses e o adoraram. Depressa se desviaram do caminho pelo qual seus pais andaram em obediência aos mandamentos do Senhor e não fizeram como eles. Veja, amigo ouvinte, Deus levanta juízes para julgar a nação e para livrá-los dos seus inimigos. E ainda assim eles não ouvem esses juízes que Deus levanta para que se voltem ao caminho do Senhor, para que realmente cumpram com aquilo que haviam prometido, com a aliança que tinham feito com Deus, que voltem, se arrependam e confiem no Salvador que Deus prometeu que havia de enviar. Eles não obedeceram, não fizeram. Quando o Senhor levantava os juízes, verso 18, o Senhor era com o juiz e os livrava das mãos dos seus inimigos todos os dias desse juiz, pois o Senhor se arrependia em razão do seu gemido por causa dos que o apertavam e oprimiam. Deus era misericordioso. Eles nem clamavam, mas Deus, por causa da promessa que tinha feito a Abraão, Isaque e Jacó, tinha misericórdia deles pelo sofrimento que estavam passando, e Deus levantava um juiz para livrá-los. Mas quando o juiz falecia, verso 19, reincidiam e se corrompiam mais do que seus pais, andando após outros deuses, servindo-os e adorando-os, nada deixavam das suas obras nem do seu duro caminho. Isso realmente é triste. Quantos filhos de pessoas que conhecem a palavra de Deus estão por aí perdidos no mundo? É dever nosso como pais ensinarmos eles o caminho que eles devem andar. O provérbio deixa isso bem claro. Deus cobrará de nós, até mesmo que seremos nós que iremos sofrer se não ensinarmos eles. Infelizmente,
É grande o número de pessoas que acreditam em Deus, que temem a Deus, mas que não souberam ensinar para os seus filhos. Ficaram esperando pelos pastores. Não deve se esperar pelos pastores, o dever é seu. Como pastor, eu tenho que ensinar sim a palavra de Deus. Mas uma vez por semana não vai fazer muita diferença na vida de uma criança, ou de um adolescente, ou de um jovem. Tem que ser ensinado em casa a palavra de Deus, para que haja já arrependimento e transformação, porque todo ser humano nasce separado de Deus, pecador, longe dos caminhos do Senhor, e o seu coração tende a se endurecer com o passar dos anos e não ouvir mais a palavra de Deus, não ouvir mais a Deus como a nação de Israel. Dentro do livro de Juízes aqui, nós temos diversos juízes, como Otoniel, Eude, esses são os menos conhecidos, né? Nós temos aqui a juíza Débora, a única juíza mulher, porque os homens, né, ela acaba ganhando glória porque os homens não tomaram o seu papel, não fizeram aquilo que era devido, e ela mesma acaba alertando com relação a isso. Depois nós vemos, né, Gideão, que é muito conhecido, né, um outro juiz que Deus levantou para livrar a nação de Israel. Nós vemos aí Jefté, e nós temos o grande Sansão, né? Um homem que, se você olhar para ele, não dá para dizer como é que Deus usou um camarada desses, todas as coisas que ele fez de errado. Existem diversos juízes, e nós vamos lá para o livro de Samuel. Nós vamos passar juízes, vamos passar o livro de Ruth, que é uma história que acontece dentro da época dos juízes, e nós vamos para 1 Samuel, onde nós vamos então... 1 Samuel era o último juiz que Deus levantou na nação de Israel. E olha o que acontece, né? Samuel, filho de uma mulher que orava ao Senhor, era estéril, se chamava Ana. E o primeiro filho ela entregou para servir ao Senhor no templo. Ele foi criado pelo sacerdote Eli e se tornou o juiz da nação de Israel. Um homem temente a Deus, que ensinava a palavra de Deus e que orava pela nação, intercedia pela nação diante de Deus. Capítulo 8 de 1 Samuel. Tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. O seu primogênito chamava-se Joel e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém seus filhos não andaram nos caminhos dele. Antes se inclinaram à avareza, aceitaram subornos e perverteram o juízo. Então os anciãos de Israel se congregaram e vieram ter com Samuel a Ramá. Por melhor que seja o pai, os filhos nem sempre vão ser iguais a ele. Veja, os filhos de Samuel aqui se deixaram corromper e fizeram julgamentos pagos, infelizmente. Mas olha só, verso 5, disseram-lhe: está velhos e teus filhos não andam nos teus caminhos, constitui-nos agora um rei sobre nós, para que nos governe como tem todas as nações. Porém esta palavra não agradou a Samuel quando disseram: dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Os anciãos, os líderes do povo de Israel, vão diante de Samuel e pedem para ele um rei, que lhe dê um rei a eles como os outros povos ao redor. Eles queriam ser como os outros povos, eles não queriam ser o povo de Deus. E Samuel ficou triste com isso. Ele ora ao Senhor e a resposta de Deus está no verso 7. E o Senhor lhe disse: ouve a voz do povo em tudo que te dizem, pois não rejeitaram a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre eles. Veja, amigo ouvinte, quem que era o rei sobre Israel? O próprio Deus. Você já imaginou? Não existe rei mais justo, não existe rei melhor do que Deus. Deus reinava sobre o povo, mas o povo não queria Deus, ele queria um homem falho, pecador como eles. Então eles estavam rejeitando a Deus. E Samuel então vai ungir um rei. E ele acaba ungindo o primeiro rei de Israel, que geralmente é esquecido, as pessoas não se lembram desse rei. O nome dele foi Saul. E você pode abrir comigo algumas páginas para frente, no capítulo 13. Saul, ele era um homem forte, um homem alto, ele se destacava em meio à multidão. Era exatamente aquilo que o povo queria, e Deus então deu aquilo que o povo queria. Um homem que demonstrasse força, né, física, estatura, se destacava. Só que Saul
permitiu que o poder subisse à sua cabeça. Ele passou não mais a ouvir o Senhor. Infelizmente, é o que aconteceu na vida deste homem. Olha só, verso 13 do capítulo 13. Disse Samuel a Saul: procedesses neciamente e não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Agora, porém, não subsistirá o teu reino. O Senhor já buscou para si um homem segundo o seu coração e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque não guardastes o que o Senhor te ordenou. Saul tinha um probleminha. Deus estava com ele, ajudava ele a ganhar as batalhas, mas ele tendia a não obedecer a Deus. Deus mandava liquidar todo um povo, todo um rebanho, e ele não quis liquidar. Em outro evento, infelizmente, ele aguardava Samuel para fazer um sacrifício antes, e o povo e o exército ia se debandando. Samuel não chegava. Saul pegou e fez o sacrifício. Ele terminou de fazer o sacrifício, Samuel chegou. Ele estava em rebelião contra Deus, não confiava no Senhor. Verso 23 do capítulo 15 de 1 Samuel. Pois a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a iniquidade de idolatria. Porquanto rejeitastes a palavra do Senhor, ele também te rejeitou para que não sejas rei. Veja, Saul rejeita a palavra de Deus e Deus então o rejeita. A dinastia dele ia deixar de existir. Ele seria o primeiro e o último da sua família a ser rei. Deus deixou isso muito bem claro no verso que nós lemos anterior. E agora Deus deixa bem claro para ele: você está sendo rebelde, você não quer ouvir a minha palavra, você não quer me obedecer, você não quer confiar em mim. Por causa disso eu também vou te rejeitar. No capítulo 16, Deus envia então Samuel para ungir um novo rei. Verso 1. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belamita. Dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: como irei eu? Ouvindo-o Saul, me matará. Disse o Senhor: toma contigo um novilho e dize: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás a Jessé para o sacrifício, e eu mostrarei o que hás de fazer. Ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez Samuel o que dissera o Senhor. Quando chegou a Belém, os anciãos da cidade lhe saíram ao encontro, tremendo e perguntando: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Consagrai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Então ele consagrou a Jessé e a seus filhos, e os convidou para o sacrifício. Entrando eles, Samuel viu a Eliabe, o mais velho, e ele pensou o seguinte: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência nem para a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como vê o homem. O homem olha para o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Amigo ouvinte, Deus não está interessado na sua aparência física. Deus não está interessado no seu dinheiro, nos seus bens, nas suas posses, nos seus títulos. Seja você uma autoridade ou não, seja você um grande estudioso, um cientista, isso não importa para Deus. Deus está interessado no seu coração. O seu coração está onde? O seu coração está no Senhor? O seu coração teme a Deus? Esse homem aqui que Deus iria ungir era o homem segundo o coração de Deus. Deus usaria Samuel para ungí-lo rei, para substituir mais tarde a Saul. Verso 8. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá. Porém Samuel disse: tampouco este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé a seus 7 filhos diante de Samuel. Mas Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu a estes. Assim perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Respondeu Jessé: ainda falta o menor que está apacentando as ovelhas. Disse Samuel: manda-o chamá-lo, não nos assentaremos à mesa até que ele chegue. Então mandou buscá-lo e o fez entrar. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, este mesmo. Assim tomou Samuel o vaso de azeite e ungiu-o
no meio de seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Aqui aparece o rei mais famoso de Israel, o rei que ofusca Saul, o rei Davi, o último da casa. Na cultura deles, o último da casa era o que era menos valorizado. Sempre era o primogênito, que levava todas as bênçãos e que o pai gavava. Hoje, na nossa cultura, é o contrário. O último, o caçula, é que todo mundo gava e cuida, que todo mundo faz de tudo para deixar nas mãos dele bens, patrimônios e tudo mais. A partir daqui, Deus iria começar a usar Davi para cuidar do povo, mesmo sendo Saul o rei que governava. E na semana que vem, nós vamos conhecer um pouco mais sobre a vida de Davi e o que mais ele fez. Um grandioso rei que Deus levantou, um rei segundo o coração de Deus, mas que nem por isso não era pecador. Davi cometeu grandes erros, cometeu grandes pecados contra o Senhor e contra outras pessoas. Assim como eu e você, Davi foi um pecador e também precisava de um Salvador. Na semana que vem nós veremos isso. Nós veremos também que Davi escreveu muitas coisas acerca do Salvador que Deus prometeu desde Adão e Eva, que viria para morrer no nosso lugar, um inocente para morrer no lugar do culpado, no meu lugar, no seu lugar, pelos nossos pecados. Você deseja ir para o céu? Arrependa-se. Confie no Salvador que Deus enviou. Ele já veio, ele já pagou pelos seus pecados. E você sabe de quem eu estou falando. A palavra de Deus mais perto de você. Programa Proclame o Evangelho.